Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque e estou hoje aqui com duas pessoas maravilhosas. Uma que eu adoro de paixão, que é aqui o nosso querido amigo policial investigador Rinaldo Belisário. E temos aqui hoje o Luciano Andreotti, que também é policial e hoje está trabalhando na Comissão de Segurança com uma questão muito importante, não só para a área de segurança pública, mas eu acho que para todos nós cidadãos do nosso grande país aqui do Brasil. Ele está trabalhando com a polícia do futuro. O que seria essa polícia do futuro, né? A polícia que eu acho que todos nós desejamos. É um assunto muito complexo, que demanda um grande estudo, né? Eu acho que eles estão aí trabalhando com vários profissionais de forma interdisciplinar. Ele vai explicar para a gente, porque eu acho que a primeira pergunta, antes de mais nada, sejam bem-vindos aqui, Luciano, o que é a polícia que a gente tem hoje, né, a polícia atual, que eu também concordo com você, eu entendo que a gente está vivendo aqui no passado, o Rinaldo, que é um policial operacional, também pode explicar isso para a gente melhor. E o que é essa polícia do futuro, essa polícia que a gente deseja? Bom, Carla, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, pela oportunidade. E, bom, basicamente, a polícia do futuro é uma exigência que a gente tem em aprimorar, modernizar, desburocratizar, né, o nosso modelo de polícia, né? Então, quando se fala em polícia do futuro, as pessoas pensam imediatamente em tecnologia, drones, computadores e armas mais modernas e toda essa questão física de equipamento. Só que a gente tem no Brasil um problema anterior a tudo isso, né? Um problema que precede tudo isso, que é o nosso modelo de polícia. Então a gente tem um modelo de polícia hoje, ainda do século XIX. É um modelo burocrático, cartorário, judicialiforme, cheia de ritos, né? E a gente precisa urgentemente modernizar, desburocratizar, dar mais celeridade e dinamismo para esse modelo de polícia. Porque sem isso não adianta nada comprar drone, comprar equipamentos e tal, que é importante também, né? A valorização do policial. A prioridade é o foco é na forma, né? E não no conteúdo. Então a gente não tem uma polícia realmente científica, uma doutrina investigativa científica, multidisciplinar, né? Para dar resposta ao crime, porque o crime evolui, o crime não tem burocracia, né? E a polícia não acompanha essas mudanças no mesmo tempo que o crime. É assim, né? O crime é ágil, não é isso? Vou perguntar aqui para o Rinaldo, que está no operacional. O crime não espera 2 vias, 3 vias, manda para cá, faz lá, o crime já pega, aconteceu. Ele funciona com o pensamento deles. O pensamento deles não tem papel, não tem cartório, não tem nada disso. Então, quando a gente imagina uma circunstância como essa daqui, faz o quê? Faz com que eles correm numa velocidade muito mais rápida do que o processo daquilo que o Luciano estava dizendo. Então, quando a gente está... A polícia, infelizmente, ela está sempre um pouco atrás. Não digo muito, mas está sempre um pouco atrás. Por quê? Porque ela está sempre buscando um novo momento. Ah, mas agora o novo momento qual que é? O Pix. Já falamos 500 vezes. Então, a polícia tem que se adaptar. Então, tem que estar sempre buscando as coisas. Ela não antecipa. Mas, por outro lado, é o que a polícia do futuro, que a gente já vem falando disso há um bom tempo, né? Mas pela ação dele, que ela tem que quebrar paradigmas, mudanças de um fator tão simples, eu acho, sabe? Tempo, né? O tempo. Tudo é muito lento. E, ao mesmo tempo, quando a gente coloca para a própria sociedade, a sociedade ela quer o quê? Tempo, só que ela quer uma resposta rápida. Então, é uma briga no fator tempo. Então, equipamentos é bom? Ótimo. Como você disse, é ótimo. Mas o processo de busca, até de seleção desses profissionais para a própria polícia, tem que ser um pouquinho melhor elaborado, né? E quando você fala da polícia do futuro, a gente entende que vocês pesquisaram, inclusive, outros países, né? Vocês estão em contato aí com uma pesquisa bastante grande. Mas o Brasil é um país muito distinto, Luciano. Nós temos aqui 2 polícias, né? Vamos dizer,
atuam no Estado, tirando a Polícia Federal? A gente tem a Polícia Civil e a gente tem a Polícia Militar. Eu quero entender se no ponto de vista, né, do estudo que vocês estão fazendo, da Polícia do Futuro, isso é um entrave, isso é bom, isso é ruim, porque, inclusive, são treinamentos completamente diferentes, né? Um vem de uma questão militar, o outro, ele é um civil, mas, ao mesmo tempo, eles precisam trabalhar em conjunto. Eu trabalho aqui com esse assunto há muitos anos, desde 2006. E eu sinto em alguns momentos, é lógico que existe, né, em muitos casos ali uma interação, uma ajuda mútua, mas existe uma animosidade. Quem é que está com poder? Quem é que está, né? Essa área é minha ou é sua? Muitas vezes a polícia militar resolve investigar, né? Aí a polícia investigativa civil resolve ser operacional e fazer o trabalho da polícia militar. Então, enfim, eu acho que antes de mais nada, eu queria entender como é que é a visão de vocês em relação a nossa questão que é muito local do nosso país. Bom, a minha visão particular com relação a isso é a seguinte. Então, a gente tem no Brasil um modelo de polícia bipartido de ciclo incompleto. Ou seja, você tem a polícia militar que faz o policiamento preventivo e a polícia civil, a parte investigativa, né? Enquanto que nos outros países, nos Estados Unidos, em Israel, no Canadá, no Chile, que a PDI tem índices elevados de esclarecimento de crimes e índices baixos também de criminais, você tem o que é chamado o conceito de ciclo completo, né? Ou seja, os mesmos policiais que atendem uma ocorrência ou que recebem a notícia crime de um fato delituoso, eles mesmos já são os responsáveis por aquela ocorrência ou aquela investigação do início ao fim, né? Não tem essa segmentação, essa divisão, né? Que causa conflitos. Muito cacique, né? Muito cacique. Para pouco então, índio. Com o ciclo completo, a polícia militar, ao se deparar com um flagrante, ela mesma vai fazer ali o relatório e vai encaminhar para o magistrado, numa audiência de custódia, não essa que a gente tem hoje, mas uma audiência de custódia que já entra no mérito ali, né? E aí ela não precisa apresentar para outra polícia, né? Porque não existe em lugar nenhum do mundo essa situação em que uma polícia apresenta a sua ocorrência para uma outra polícia, né? Então as polícias, como lá são de ciclo completo, cada uma fica com a sua ocorrência do início ao fim, cada um é dona do seu filho, né? Então não gera o conflito, porque cada um cuida do seu, dentro de um rol de crimes ou dentro da circunscrição. Aí tem uma discussão do que é o ciclo completo de territorial ou por rol de crimes, né? E aí você tem aí é uma discussão bem complexa de que modelo a gente poderia adaptar dentro da realidade. Mas uma coisa que eu particularmente sou contra é a unificação das polícias. Eu sou a favor, muito pelo contrário, da descentralização ainda mais. A gente ter polícias menores, especializadas, com expertise em temas, em matérias específicas, para que ela seja boa, muito boa naquele assunto específico. Então, cada polícia cuidar de um rol de crime específico, de um território específico, e cada um fazer o seu e lidar diretamente com o promotor e com o juiz dentro da sua esfera de atuação. Sim, mas como é que você enxerga essa questão da polícia militar e da polícia civil, né? Porque, inclusive, o treinamento é completamente diferente, né? Quando a gente vê o treinamento de um policial civil, é diferente de um treinamento de um policial militar. Como é que ficaria isso, nessa descentralização ainda maior? O que seria, vamos dizer, o quinhão de cada um ali, né? Bom, no modelo que a gente tem hoje, como a polícia militar é uma polícia preventiva, ostensiva, ela tem um treinamento específico para cuidar dessa parte ostensiva e preventiva. Obviamente que se a gente mudar o modelo de polícia, vai mudar o treinamento, vai mudar os protocolos, porque a gente vai ter um outro modelo, então a gente tem que pensar outro modelo, né? Então eu gosto sempre de dar um exemplo, eu gosto de exemplos práticos, para não ficar divagando na teoria. Acho que é importante a gente dar um exemplo prático de como seria esse modelo de polícia mais descentralizado, de ciclo completo, dentro do nosso atual contexto de ter duas polícias estaduais. Vamos pegar aqui um exemplo de uma violência doméstica, que é um assunto bastante atual, né, e bastante importante na nossa sociedade. Como que é, por exemplo, nos Estados Unidos, o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica? Então vamos supor que a vítima da violência doméstica sofre uma agressão do companheiro e aciona lá o 911 e aciona a polícia. E o indivíduo
foge. A patrulha da polícia local, que está fazendo a prevenção, né, a ostensividade, vai chegar até o local, né, e imediatamente já vai começar a investigar o caso. Por quê? Porque o local está quente, o local está falando, os indícios, as evidências estão ali, né? Então ele vai ouvir a vítima na hora, vai fotografar eventuais lesões, já vai ter o vizinho ali que ouviu, fala, cara, o que você ouviu? Como é que é o histórico do casal? Já vai investigar com testemunhas que estavam ali. Não vai ser testemunhas que foram colocadas depois, meses depois. Já está ali. Eventualmente vão pegar câmeras, gravações, né? Vão comparar o que a vítima está falando com os fatos apresentados. Então, falar, machucou aqui, pingou sangue, vamos ver aqui, quebrou um armário. Já está ali, vai fotografar o local. Ou seja, você já faz o BO e o próprio inquérito no ato. Você vai colher todas as informações ali, porque está quente, o local fala, né? Enfim, enquanto isso as outras viaturas estão procurando o indivíduo, se achar, você já tem ali um flagrante, né? Vamos supor que não encontra o indivíduo ali naquele dia e tudo mais. Ok, você já vai ter o relatório pronto, completo, e vai ser encaminhado para a promotoria. Ou seja, é rápido, célere, dinâmico, né? Aquilo que eu comentei, é o tempo, né? Nem o que eu falei agora há pouco, é o tempo. Porque o calor, é isso que o Luciano está dizendo, o calor é o grande barato. Existe, a Polícia Civil faz tudo isso que ele falou, só que sem calor. Porque passa do tempo, de novo, é o tempo. Justamente porque a Polícia Militar, e no modelo brasileiro, agora vamos... A Polícia Civil, ela precisa ser demandada, é isso? E ela entra, depois que o fato aconteceu, já frio. Frio. Né? Por quê? Então, vamos agora... O mesmo caso acontecido no Brasil. A mulher, vítima de violência doméstica, liga para o 190, a Polícia Militar chega ao local. Eles estão impedidos por lei de realizar qualquer ato investigativo. Eles não podem entrevistar, pegar o depoimento de testemunhas, não podem colher o depoimento da vítima, não podem fotografar e já constatar as lesões, não podem pegar câmeras, porque eles vão estar incorrendo em usurpação de função pública, porque eles estão proibidos por lei de praticar ato investigativo. Então, no máximo que a Polícia Militar vai poder fazer é oferecer uma carona para a vítima até um hospital ou uma carona para a vítima até uma delegacia. Para chegar lá e vai apresentar os fatos apenas falados para outros policiais que não estavam no local, não viram o local, não entrevistaram testemunhas, né? E vai tudo resumir ali a um pedaço de papel, chamado boletim de ocorrência, que depois vai virar um inquérito, né? Até ser instalado o inquérito e tudo mais, vai virar um número. Aí depois vão chamar a vítima para ser ouvida de novo, vão mandar ela ir no IML, as testemunhas vão ser chamadas a posteriori, aí a gente já não sabe se a testemunha é uma testemunha isenta, uma verdadeira que foi pega, né? Confiável. E o que o calor, na hora, a testemunha desse vizinho fala. Se ele parar para pensar e falar assim, não vou me envolver com isso não. Exatamente. A hora que ele esfria, vai dar trabalho. O cara é meio perigoso, eu vou ficar quieto. Quando você pega no local mesmo, na hora que está pegando fogo, eu vi. Foi assim, assim, assado, ele correu para lá, ele está com uma moto tal, com essa placa tal. E assim por diante. Então, mais do que a gente ter a Lei Maria da Penha, mais do que isso, a importância é no modelo de polícia, para que a gente tenha uma resposta rápida, para que o fato seja investigado imediatamente, com celeridade, e não vire um BO feito a posteriori para a investigação demorar, e às vezes fica lá 2 anos, 3 anos, uma investigação. Né? E aí a gente tem o quê? A gente tem impunidade. A impunidade gera o quê? Repetição. A repetição do crime e a gente não sai disso. Você reparou que ele falou sobre o Chile, né? Então, por que o Chile tem um processo rápido, funcional, respostas rápidas? O que acontece? Diminui a criminalidade. Porque a cabeça do criminoso, ele sabe que a impunidade é o meu combustível. Vou fazer o que eu quiser, vai demorar e eu vou sair fora. Ninguém me pega. Quando ele começa a entender que o processo é rápido, já te peguei, você já foi condenado, não é? Ele fala assim, nossa, o que aconteceu comigo? Eu acabei de fazer o mal e acabei de ser preso e peguei uma cana longa. Eu não vou repetir mais. Efeito dominó da sociedade. Puxa vida, aquele meu vizinho fez aquilo, não vou fazer igual. Então, hoje a sociedade, de modo geral, que a gente sempre fala disso, busca elementos de referência. Então, qual que é a minha referência? Eu vou fazer porque eu vou me dar bem. Ninguém é preso, o cara que matou está andando na minha rua de motinho.
acelerando. Roubei aquela moto. Não aconteceu nada com ele. A PM pegou, o que aconteceu? Foi para a custódia, o juiz entendeu com o conceito dele, diferente muitas vezes da polícia e da sociedade, manda ele para casa. E o cara aparece com outra moto roubada. O que aquele menino está olhando? Ah, também quero fazer. Sim, Então, porque quando ele está falando, espelha, né? ele se espelha. Então, quando ele está dizendo Negativo. assim, falando que o processo tem que ser enxuto, rápido e objetivo, tem um efeito lá atrás maravilhoso. E aí eu vou jogar aqui na nossa conversa mais um dado aqui, porque a gente tem mais uma polícia, né? A gente tem a polícia técnico-científica, que ela é extremamente importante, né? Que é a questão de você trazer, né, o multidisciplinar, né? E hoje a gente tem ali na divisão de homicídios, né, no DHPP, nós temos ali uma base da polícia técnico-científica, que são aqueles policiais que vão acompanhar a cena do crime, né, para recolher vestígios, tirar fotografia, o papiloscopista, enfim, tudo mais. Mas eu acredito, né, até porque, né, estou nessa área há muitos anos, do meu lado aqui jornalístico, que isso deveria estar em todos os departamentos, né? Vamos pensar no DEIC aqui, que é o departamento do Rinaldo. Você imagina se você tivesse ali pessoas especializadas. Lógico que você talvez não vá ter um legista, né? Você não vai colher manchas de sangue, porque é um outro tipo de crime, né? Mas você precisa de policiais científicos especializados na área de tecnologia, de TI, de engenharia, porque é onde o crime está acontecendo, quando a gente pensa na questão do PIX. Mas isso não acontece. Então, o que eles fazem? Recolhem aquele material, tem a questão de levar todas enfim, o que foi encontrado, né? Tem a cadeia de custódia, aquilo vai para a polícia técnico-científica. E no passado, inclusive, eu até conversei com um delegado que o DHPP, durante muitos anos, teve o departamento da polícia técnico-científica ali dentro. Depois aquilo foi retirado. Não pode. Você tem que demandar... Então, assim, aí oficia, manda, enfim, tem uma cena de crime, aí depois que o policial já fez tudo, aí vai chegar a polícia técnico-científica. Eu acho isso tudo muito lento, é o que você falou. Você imagina, se você tivesse essa equipe multidisciplinar, como acontece nos Estados Unidos, né? Você chega lá, você tem os investigadores, os policiais, mas... prontamente, se for um homicídio, já vai chegar uma equipe enorme, né? Para recolher os vestígios, para descobrir, né? Porque o policial, ele está ali, né? Prestando, me corrijam se eu estiver errada, está prestando atenção, né? Nas pessoas, o que aconteceu, mas o outro está fotografando, tirando impressão digital, ele encontrou os estojos aqui, ele encontrou uma porta que foi mexida. Para tu me entender, a polícia técnica... ela vai encontrar informações que ninguém está vendo. Que é o foco dela. É o foco. Então, ela vai pegar o quê? Olha aqui, eu botei minha mão aqui. Ninguém está vendo, mas ele vai saber que alguém botou a mão aqui. Se eu coloquei a mão aqui, eu entrei em cena. Aí é um elemento para o investigador. Enquanto esse investigador, que é o detetive lá, né? Ele está em busca dessas informações no calor do movimento, do vizinho, quem viu, como é que conversa, ele vai conversar... A polícia técnica, que é sensacional, ela vai em busca daquilo que eu não estou vendo, onde os olhos nus não nos mostram. Porque a prova científica, né? Eu digo que é aquela prova cabal. A rainha das provas, né? Exatamente, porque fala assim, não, imagina, eu não estive lá. Não, como você não esteve lá, seu DNA está lá. Isso. Aí fica difícil, né, colega? Aí fala assim, porque uma coisa é uma testemunha que fala, não, eu vi aquele... Começa... E a gente sabe que as pessoas erram, né? Outro dia até falei com o Rinaldo, eu conversei com um policial lá do DHPP e ele me falou da questão dos orientais, né? Que uma moça havia sofrido uma agressão sexual e o agressor era uma pessoa oriental. E eles fizeram, né? Colocaram vários... orientais para que ela identificasse. E aí a pessoa acha que ela não vê diferenças, né?
a gente consegue ver diferenças entre a gente. É lógico que um oriental vai falar, eu sou completamente diferente daquela outra pessoa. Sim. Mas essa questão, então, o que ele fala, é uma questão muito, ela fica maculada. Então, a gente precisa da questão da polícia técnico-científica. Aí vamos jogar aqui para o Luciano. Como é que você vê a polícia científica nisso, Luciano? Carla, perfeito, concordo plenamente com todas as suas observações. Inclusive, existe uma discussão legislativa, né, em vários estados, está muito com essa questão. A polícia científica deve fazer parte do organograma das polícias civis e da Polícia Federal, ou deve ter uma autonomia? Existe muita discussão com relação a isso. Mas, para mim, independentemente de ser subordinada, tá dentro do organograma ali, da Polícia Civil, da Polícia Federal e tal, ou não, o que é importante é o que você falou, a polícia científica, né, os peritos estarem próximos dos policiais no dia a dia, ou seja, ter peritos nas delegacias ou nas seccionais, nos departamentos, próximos, para quando chega a demanda ali de um objeto, de um celular que precisa extrair as informações, um computador, ou uma lesão, qualquer coisa que chegue, já imediatamente o perito está lá para já fazer esse trabalho pericial. E não da forma que é hoje, que é uma coisa distanciada, que se comunicam, os policiais e os peritos se comunicam via ofícios, papel, aquela burocracia toda, né? O objeto é levado para lá, fica lá por meses, até às vezes anos, e aí a gente perde a investigação do crime, porque o tempo que passa é a prova que se esvai, né? Então, independentemente da discussão que hoje existe, né? Existem estados em que a polícia científica é separada das polícias, existem estados que são juntos, mas independentemente disso, os peritos precisam estar perto dos policiais, porque eles também são investigadores. Todos os policiais civis ou federais são investigadores, lidam com o inquérito, com a investigação. Então, todo mundo tem que estar junto, ir para os locais, né? E uma outra coisa que é muito importante, até que ficou faltando eu falar, é que a gente tem essa cultura no Brasil de a vítima ir até a polícia para noticiar um fato. Enquanto que nos outros países, a lógica é o contrário. É a polícia que vai até o fato, a vítima. Né? Então, eu dei esse exemplo da violência doméstica, mas a gente pode pegar como exemplo tantos outros crimes. Né? De trânsito. Assim, de trânsito, o próprio furto, o roubo. Né? A vítima acionando a polícia chegando lá, ela vai ter muito mais informações para registrar um boletim de ocorrência no local, já colhendo as informações para uma investigação posterior ou até mesmo investigação ali no ato. Porque muitas vezes você consegue resolver na hora as coisas. Não tem um exemplo que a viatura, ele tem um tablet, né, lá fora, e ele faz os relatórios no ato, né? Ele manda a informação na hora. Ocorreu os fatos, já relata, já aqui, já foi o papel. Você imagina, aí voltamos naquele termo, né? O tempo, que é o grande inimigo da impunidade, né? Crucial, porque o tempo resolve muitas coisas. Muitas coisas. E aí eu vou te passar uma outra informação aqui para vocês, que é uma coisa que a mim me choca muito, né? Essa questão da mudança de competência, né? Então, a gente lidou com um crime lá em Petrolina, da morte de uma menina que se chama Beatriz Angélica. Eu acho que esse é um caso bastante icônico. Essa menina foi morta dentro da escola, num dia que estava tendo uma formatura, tinham muitas pessoas, foi um crime bárbaro. Ela foi morta com várias facadas e a Polícia Civil começou a investigar. E aí, o delegado, quando estava chegando perto, ele era mudado. Entrava um outro delegado. Aí, o delegado começava a investigar do zero. Aí, ele era mudado para uma outra comarca. Foi uma confusão tão grande nesse caso, o sofrimento daquela família que buscava uma resposta. Quem matou a minha filha e por que matou? Qual a motivação? Quem mata uma criança tão pequena, com aqueles requintes de tanta crueldade? E aí, quando a polícia está perto de esclarecer o crime, algo misterioso acontece e trocam o time. Isso é muito prejudicial, porque quando a gente olha na questão do judiciário,
o juiz acompanha do começo ao fim, você não Sim. troca um juiz. Estou errada? Perfeito, é isso mesmo. Salvo numa exceção que ele tenha interesse. Alguma coisa, Ou que ele esteja impedido. alguma coisa. Mas a maioria das vezes ele vai até do começo ao fim. O próprio promotor, ele cuida do caso do começo ao fim. Agora, na questão dos delegados, que é uma parte muito importante, né, essa questão investigativa, desculpa, é uma confusão. Eu falo, mas por que estão trocando? A não ser que a pessoa tenha cometido um erro gravíssimo e ela realmente precisa ser trocada, mas não é isso que a gente encontra. Mas, cara, erro gravíssimo é perceptível dentro da própria delegacia, né? Entre os policiais a gente sabe quando é um erro gravíssimo, um absurdo, questões bizarras, sabe? A pessoa colocar uma prova que não existia, sabe? Essas coisas assim. Isso é uma coisa. Botei uma faca dentro do lado local, não existia aquela faca, mas cara, alguém colocou. Então, são graves, todo mundo sabe. Agora, quando tem alguma coisa que impede, que são fatores extra-campo, como diz outro, extra-campo, esse é o grande problema, né? Sim. Essa é a questão da autonomia, né? Que a gente fala da autonomia investigativa plena, sem ingerência política. A gente tem mais isso na Polícia Federal, né? Eles conquistaram aí, com o tempo, eles conseguiram essa autonomia maior de não ser retirado um inquérito, né, de um delegado e tal. Hoje eles têm mais essa firmeza para ter a continuidade, né, do trabalho. Mas essa é uma luta que todas as polícias civis de todos os estados também têm que entrar, que ter essa autonomia e para ser retirado, né, o presidente do inquérito, teria que ter um fundamento bastante embasado. Mas e como vocês veem isso, né? Como é que vocês pretendem atacar? Porque isso precisa ser mudado. Sim. É a questão da autonomia. Teria que ter dispositivos legais para dar uma autonomia maior, para que não haja tamanha ingerência política. Isso é conquistado. A Polícia Federal, ela com o tempo, ela conseguiu conquistar. Já as polícias civis dos estados, nem todas conseguiram chegar nesse nível da Polícia Federal. Então é uma questão... tem uma questão legislativa, mas também tem uma questão cultural, uma questão de conquista mesmo, que é delicado e algo que é importantíssimo se conquistar. Tem vários fatores que a gente esbarra, que é no Código de Processo Penal, tem o Código Penal, tem a Constituição. Então, para se remodelar toda essa coisa toda que a gente está falando aqui, que eu acho que tem que começar. O Luciano começou, aqui é uma fase bacana para a gente falar disso, tem que começar. Vou trazendo todos os problemas aqui que do meu lado eu venho encontrando, né? Que eu entendo que sejam problemas e entraves para a gente melhorar, né? Inclusive a resolução desses crimes, né? Até a gente que trabalha com esse objeto, tem algumas palavras que beliscam a nossa alma. Eu vou citar o flagrante. O flagrante é um negócio que tem que mudar. O processo dessa nova polícia que o Luciano está podendo fazer muito bem feito, o flagrante tem que mudar, sabe? Não existe mais a prescrição, sabe? Cada artigo as pessoas têm que saber, cada artigo do Código Penal e algumas leis especiais tem uma prescrição, que é o tempo, é o direito que o Estado tem para te punir. Se ultrapassar o tempo, ele não tem mais competência para isso. Tem que mudar. Lá fora, a gente sabe que esse modelo que você fala tanto, Luciano, que é dos Estados Unidos, etc. e tal, aquele velhinho, cabelinho branco, tá de muletinha, ele matou há 30 anos atrás, ele vai ser pego. Sim. Opa, encontrei ele. Mas no Brasil prescrever, ele não vai para cadeia. Não, isso é um absurdo. A questão da prescrição no Brasil, e principalmente para crimes hediondos, eu acho isso uma piada de mau gosto. Não deveria, porque o que acontece? Para a investigação do processo da Polícia do Futuro, esses termos atrapalham. Então, a entrega rápida de um relatório, eu preciso acelerar, porque estão pedindo, olha... Tem que entregar, me dá um nome, porque vai bater em alguma coisa. Tem que mudar isso daí. Então, uma polícia mais tranquila e eficaz, ela encontra com mais facilidade. Bom, o que vocês falaram agora, aí já entra na questão da fase judicial,
né? O meu enfoque aqui foi mais da parte pré-processual, ou seja, da parte policial, né? Do modelo de polícia e tudo mais que tem que ser reformado. E é bastante complexo, porque se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas falando de todas as mudanças que precisam. E passa por esse enfoque que eu dei na parte pré-processual, na fase policial, e tem essas que vocês falaram agora, que também são importantíssimas, que já vêm da fase judicial, né, para de instrução criminal, que aí entra a questão da lei de execução penal, o Código Penal e todas as mudanças que a gente precisa para endurecimento de penas, para a questão de prescrição, todas as questões que também são importantíssimas para modernizar o modelo de persecução penal como um todo. Mas não dá para fugir uma coisa para outra, né? Quer Não, dizer, sim, eu porque... acerto o modelo e eu deixo o outro meio manco. O que acontece? Exatamente. A gente aqui no nosso país, né, se preocupou muito, a reforma da Previdência, né? A gente está preocupado com a reforma tributária, mas a gente precisa de uma reforma bastante grande, bastante extensa na questão da segurança, né, da nossa segurança pública. E eu digo isso porque não adianta só a gente cuidar da economia e não cuidar dessa outra parte, porque a questão de segurança, ela atinge a todos nós, né? É uma questão e ela é demorada, né? Porque a gente precisa, inclusive, trabalhar algumas questões na cabeça da própria sociedade, né? Que vem já, né, muito acostumada com, porque não dá certo, eu não vou fazer boletim de ocorrência porque não acontece nada, eu não vou fazer não sei o quê porque não vai ter, eu não vou receber o retorno, eu não vou... Então, assim, a gente tem que mudar, inclusive, você precisa de um trabalho muito grande de esclarecimento. Perfeito. Inclusive, Carla, a economia está diretamente ligada à insegurança pública. Se você for pegar dados da Fiesp, da Febraban, da Associação Comercial, eles vão mostrar o impacto que tem o crime na economia. O ônus, né, o gasto que se tem, todo o comércio, a indústria, que gasta em segurança privada, né? Porque a gente tem, infelizmente, um índice elevadíssimo de crimes e índices baixos de esclarecimento de crimes, a gente tem um impacto na economia assim, direto. Então, a gente vai melhorar muito a economia também quando a gente melhorar, né? Porque resolver não dá, porque o crime ele é inato do ser humano, mas quando a gente melhorar os índices criminais, a gente vai ter um impacto direto na economia. E como é que vocês veem? Porque assim, quando a gente fala de Brasil também, a polícia, ela está sobre a ingerência do Estado, né? Então, no caso aqui, dos governadores de Estado. Nos Estados Unidos isso não acontece. A polícia ela é independente, né? Ela tem um orçamento independente, o chefe de polícia, que seria nosso secretário de segurança, ele é eleito pelo povo. Então, como é que vocês enxergam isso? Porque eu entendo que essa ingerência, no meu ponto de vista, ela é nociva para a polícia. Porque ela está sempre amarrada. Não, eu tenho que... Porque assim, depende, né, para onde a política vai, o que a política quer. E eu já ouvi de vários policiais, que muitos crimes poderiam, né, ser diminuídos, ser solucionados, mas não acontece porque não existe interesse político. Exatamente. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, né? Claro que todas as polícias no mundo todo, elas são subordinadas ao poder executivo, né? Então, ingerência política, em algum grau, vai existir, mas não uma ingerência num nível tão prejudicial como a gente encontra aqui, né? Então, realmente, a gente está engatinhando, a nossa democracia ela é nova, é um país novo, é um país que ainda está se descobrindo a política, né? O tema política virou moda até nos últimos anos. Ninguém estava nem aí para a política. Hoje virou uma febre. Isso não né? existia antigamente. Isso é um fenômeno que precisa ser observado e a gente vai demandar tempo para a gente chegar nesse nível de autonomia e tudo mais. Então tem vários dispositivos nos Estados Unidos que dão esse nível de autonomia para que tenha uma segurança nas investigações, no trabalho policial. Mas eles também não estão totalmente puros e perfeitos, né? Exatamente. Né? Então existe sim ingerência e tal, mas assim, não nada comparado ao nosso modelo, que precisa ser melhorado e vai ser melhorado. É um processo histórico, é um processo que vai acontecendo e a gente está aqui plantando a semente dessa modernização que vai aos poucos chegando, não na velocidade com que a gente gostaria, mas, como o Rinaldo mesmo falou, a questão que quando chega a hora, né, o novo sempre vence. Quando chega a hora não tem como frear as inovações, né? Quando a tecnologia vem, ela
tratora, né? Ela atropela. E como é que você entende, né, nessa questão da polícia do futuro, mudar essa percepção que a sociedade tem em relação à polícia? Porque ainda é muito negativa, né? A gente escuta e as pessoas, infelizmente, né, ainda não conseguem enxergar. Isso não é o meu caso, né? Eu trabalho com vocês há muitos anos, então eu entendo. Aliás, eu gostaria de fazer uma elogio. A necessidade, a importância, mas quando você conversa com a sociedade, existe, não, sabe, ela quer um afastamento. Diferente, vamos voltar de novo para a questão dos Estados Unidos, e eu morei lá há muitos anos, e, por exemplo, eu vi policiais que morreram em combate, né, enfim, e tem toda uma homenagem da sociedade. A sociedade sofre quando um policial morre. Eu não vejo isso acontecer aqui. Eu tenho uma visão. Essa identificação com esse policial herói, porque o americano ele entende que o policial é herói lá. Aqui não há essa identificação. Então, quando você encontra as pessoas na rua, eu gosto de falar bem a título do povão. O povão não entende o que é guarda municipal, o que é PM, o que é Polícia Civil, o que é Polícia Federal, Rodoviária Federal, Guarda Nacional, e estão criando uma aí que eu não sei o nome. Então, as pessoas, elas têm dúvida de identificação. Então, eu acho que esse modelo um pouco da Polícia do Futuro, ela tem que ser um pouco mais enxuta também, para as pessoas enxergarem, identificarem e saber com quem elas estão falando. Então, aqui em São Paulo, não, a Guarda Municipal. Agora tem a Polícia Penal. Quer dizer, é um monte de nome, um monte de tribos. Onde tem tribo, tem chefe. Onde tem chefe, tem opinião. E onde tem opinião, ninguém me chega. Então, isso é muito ruim, isso daí. No meu ponto de vista, não sei se você concorda com isso. Eu concordo parcialmente, porque, na verdade, assim, nós como... quando eu falo nós, tá? Eu, o movimento de policiais que eu faço parte, a gente defende a descentralização maior. Então, a gente até concorda que haja várias polícias temáticas. Então, polícia penal, polícia rodoviária, a gente acha até que pode ter mais, né? A questão é que é uma questão também cultural. E tem a questão da polícia comunitária, do conceito de polícia comunitária, para você se aproximar Da polícia. da população da polícia, né? A sociedade está Exatamente. integrada, porque a polícia, a gente não está ali num estado de guerra, né? Tirando exceções, né? Questões aí de facções no Rio de Janeiro e tal. A gente não está vivendo uma guerra. O cidadão ele não é nosso inimigo, o cidadão ele é nosso parceiro. A gente está para defender e a segurança pública é um dever do Estado, né? Mas é uma responsabilidade de todos. Isso está na Constituição. Então, aplicar o conceito de polícia comunitária, né, nesse processo todo de modernização é muito importante para a gente ter uma relação melhor com a sociedade, né? Acontece que, assim, a gente tem índices elevados de crime, a gente tem índices de esclarecimento de crimes baixos, então, muitas vezes, a vítima procura a polícia e não tem aquela resposta que ela gostaria, porque ela sai da delegacia, às vezes, com um pedaço de papel que não vai servir para nada, às vezes fica lá 5, 6 horas esperando para registrar uma ocorrência, né? E assim, mas é culpa do policial? Não é culpa do policial, né? É culpa de um modelo, né? Tem toda uma história, um modelo de polícia que cria toda essa burocracia e tudo mais. Então, né, os policiais não têm culpa. Os policiais, eles são peças de uma engrenagem que existe ali. A gente não tem autonomia para mudar e a gente joga com as regras do jogo, né? Então, muita coisa precisa ser mudada. Essa questão dessa mudança da sociedade, a gente ser mais eficiente, mais dinâmico, dar uma resposta mais célere e aplicar esse conceito de polícia comunitária, né? E a sociedade evoluir como um todo. Você repara, isso que ele estava falando é o seguinte, de ser célere, né? Ser a rapidez. Porque criou-se o quê? Uma posição de que eu tenho que ir na delegacia de polícia para fazer o papel. E muitas vezes, quando principalmente as pessoas mais simples, dizem que são maltratadas, que não são atendidas, ficam horas. Acontece algumas coisas. A gente até entende que, de repente, tem um caso que é muito mais sério, entrou, sei lá, um homicídio. Então, aquilo... Patrocínio, alguma coisa grave. E aí tem uma senhora que teve, sei lá, né, seu celular roubado. É que, para cada pessoa, existe a sua urgência, então, né? Onde dói é para cada um. Mas é nesse ponto que eu ia chegar. Tem um latrocínio. Ali
lotado de PM, normal isso. 20 PMs, um monte de ladrão e chega alguém que quer fazer um BO de ameaça. Como é que faz? Quem passa na frente? Óbvio, é uma questão de óbvio, né? Mas é que tá, eu acho que a Polícia do Futuro ela tem que trabalhar com a tecnologia. Aí esses pontos que eu falo. Porque já que eu quero informar, tem que ter totens no futuro das pessoas irem em lugares onde ela preenche. Ah, como é que vai fazer? Não sei, eu só tenho boas ideias. Você pode, hoje em dia você não tem o seu celular, não é informação de rosto, não tem a sua digital ali, pronto, você capta aqui, perguntas e respostas. Pronto, você já sai com um papel, essa informação vai para a delegacia aonde a pessoa mora próxima. Aí vão entrar em isso que você falou, aí a polícia vai até a vítima. Porque tem casos que realmente, casos contra a vida, crimes violentos, tem que ter uma dinâmica, isso, diferente de um crime. Eu sei que o que dói para um é menos dor para o outro. É verdade, você vai no médico. Chega lá, estou com uma dor de cabeça, não sei o que é isso, mas não chega o outro lá, toma uma facada. E agora? Não, cheguei antes. E dentro disso, tem uma questão também que os policiais sempre reclamam, que é a questão do déficit de servidores, né? De fato, existe um déficit de servidores, isso não há dúvidas nenhuma, né? A proporção entre policial e cidadão está muito defasado e tudo mais. Porém, a gente não sabe ao certo o tamanho desse déficit, porque a gente tem um modelo de polícia tão arcaico, tão burocrático, que grande parte dos policiais estão a serviço de burocracia, né? Tanto nas polícias militares, quanto nas polícias civis, na Polícia Federal, os policiais ficam a cargo de burocracia ao invés de estar trabalhando na atividade fim, que é a atividade policial. Perfeito. Então, assim, qual que é o déficit? É grande? Mas talvez não seja tão grande quanto a gente imagina, porque se a gente tivesse um modelo diferente, a gente diminuiria um pouco esse déficit e fala, bom, precisa contratar tantos policiais aqui e tal. Então, hoje a gente fica meio no escuro. Isso. Né? Não, e tem uma questão que eu queria até levantar, que eu acho que é cultural, né? E parece uma bobagem, mas quando você para, né? E como é que você cresce, né? Então, as minhas filhas, né, cresceram me vendo trabalhando muito com a polícia. Então, elas têm muita intimidade. Elas olham um policial e elas olham aquele policial como uma figura amiga. Elas não identificam eles como um inimigo. Mas eu já ouvi várias vezes mães falando, olha, menino, você se comporta, senão o policial te prende. Olha o que você fala para uma criança. A criança fica apavorada, falou, meu Deus do céu, o policial, ele vai me prender. E o que uma criança fez para ser presa por a gente não tem noção, às vezes, das barbaridades que fazemos e falamos. E aí ele cresce com aquela questão, né? O policial não é meu amigo, não, porque se eu fizer se eu fizer uma bobagem, eu vou ser preso. Entende onde a gente erra, como sociedade, inclusive. Por isso que eu acho que a gente precisa de muito trabalho, um trabalho de educação, né? Um trabalho, concordo, de polícia comunitária, isso é fundamental. Eu acho que a gente está anos-luz dessa polícia comunitária, né? Que ela chegue mesmo, que ela converse com as pessoas, né? E assim, porque é o que você falou, a inteligência policial está na informação. Então, se você tem ali, né, postos, né, onde o policial conhece, né, aquela região, aquelas pessoas, ele entende qual é a dinâmica. Então, ele sabe, inclusive, o que está acontecendo ali. Essa informação é valiosa. Quando chega um cara diferente na rua, ele sabe quem é. Só que quando você para falar de polícia comunitária, né, e você fazer esse trabalho, que ele tem, eu acho que um input muito positivo, muito importante para a sociedade, e o custo disso é muito baixo. Né? Porque ele tá pegando informação e um policial, ele é treinado, né, mesmo que seja ele um policial militar ou um policial civil, a perceber as situações, o que está certo, o que está errado. Então, ele conhece aquela região, então ele sabe o seguinte, não, mas, de repente, aquela família vivia bem, o que está acontecendo, né? Pessoas sumiram, ele fica ligado, porque ele está ligado em tudo isso. A gente não tem, sabe, a gente tem muitos gaps de informação, né? Posso dar um Lógico, item? o que você quiser. Essa polícia comunitária, ela existe já.
Ela é fraca, aí criaram os consegues, que é uma forma de a sociedade falando com a polícia, aquela coisa existe, já existe. O problema é, como você falou, vou pegar teu gancho, é o cultural. O brasileiro, ele odeia ter a sensação de ser cagueta. Ele odeia isso. Não, eu não vou falar, eu vou ser cagueta. É um processo cultural burro de imaginar que uma pessoa que está falando, olha, o cara que sequestrou, ele está ali, ele está achando que ele é cagueta, que ele vai se tornar uma pessoa ruim. Não! A polícia comunitária, ela conversa com a sociedade conversa com a polícia. Eu sei que apareceu um carro cheio de explosivo. Não, vou ficar quieto. Não é assim. A polícia comunitária, a polícia é o primeiro ato humanista de uma sociedade. Acredite em mim. O policial, ele não é só o crime. Ele aconselha, ele ajuda no parto de criança, ele faz um monte de coisa, sabe? Mas a sociedade não sabe disso, gente. Então, aí é que está. Falta informação, comunicação. A escola, eu acho que a gente já até falou isso já nas outras oportunidades, a escola, ela tem que ter esse espaço um pouquinho mais de um policial ir lá. Sim, isso precisa ser levado, precisa ser feito um trabalho para explicar qual é a função desse determinado policial. Já que a sociedade hoje vive, o pai trabalha aqui, a mãe trabalha lá, a escola também ela passou a ser responsável por assuntos que é além dela. Antigamente a gente sabia que o pai e a mãe educavam, a escola completava. Hoje em dia a escola está com uma carga gigantesca de que, peraí, né? Mas olha só, você sabe que eu trabalhei em várias operações de saturação da Polícia Militar. Eu acho que foi uma das coisas mais brilhantes que a Polícia Militar fez aqui no estado de São Paulo, que eram essas operações de saturações. Ela saturava áreas de alta criminalidade. Então, essas áreas elas eram monitoradas. Então, vamos pegar aqui, né? Enfim, eu sei que a gente fez uma na Brasilândia. E aí, o que acontece? Os policiais vão para lá. Naquele primeiro momento, existia uma animosidade entre as pessoas que moravam ali e a polícia. A polícia precisava ganhar a confiança daquelas pessoas. Eu estou dizendo porque eu vi isso. Aí as pessoas queriam informar a polícia da onde estava, né, a biqueira de droga. Então, eles pegavam balinha, era tão engraçado isso, lá dentro estava o endereço e eles jogavam a balinha no chão. O policial pegava, estava lá, falou, tá aqui o endereço. E assim, porque eles muitas vezes não podiam falar ou aparecer, porque você tem ali os olheiros, fala, tá entregando. E a gente sabe que o crime faz com essas pessoas também que caguetam, né, esses altos criminosos. E depois desse trabalho que já estava em andamento, porque uma operação saturação demorava de 45 às vezes até 3 meses, entrava ali médicos, dentistas, todos da Polícia Militar. Eles começavam a fazer um trabalho para ajudar, inclusive, aquela determinada sociedade. Tirar documento, porque tem um monte de gente que não tem RG, né? Tem um monte de gente que está com a carteira de vacinação atrasada, tem um monte de pessoas que não sabe como é que faz para resolver um problema que simplesmente você vai no poupa-tempo e resolve para pagar a sua multa. Então, assim, é impressionante. Isso não é um trabalho da polícia, entende? Mas como a polícia ajudou aquela determinada sociedade. Mas o que aconteceu? Muda governo. Termina o projeto. Sai o comandante-geral, terminou um bom projeto. É assim, é inaceitável, entende? Aí, assim, a população pergunta, mas por que acabaram com as operações de saturação? Porque elas eram efetivas e elas eram muito boas. As pessoas falavam, as pessoas que moravam naquela determinada área, que no começo viam aquilo com maus olhos, chegou a polícia. Depois falavam, não sai daqui. Né? Então, tipo, o policial já meio que fazia até parte daquela região. Então, mas aquilo acaba. Acaba. O policial, ele, de modo geral, ele mora nesses locais. Sim, eles acham que o policial mora numa área de elite. Não mora. O policial mora na área de conflito. Então, é um cara que sabe de tudo,
ele entende, morre de medo em vários casos, né? Não pode chegar de farda, por exemplo, a polícia militar. O cara não pode chegar de farda lá, né? Tem que se trocar, etc, etc. Mas a participação da sociedade, em função desse projeto da Polícia do Futuro, ela tem que entrar, ela tem que participar. Porque não adiantaria mudar todo o sistema, como você fala, Luciano, e a sociedade continua ainda essa sociedade incomodada com a polícia. Porque uma vez que muda a velocidade, o sistema e dá resultado, você, sociedade, você fala, opa, eu tenho que mudar. Não, né? porque exatamente isso que eu estou te falando, Luciano, assim, você traz boas ideias, né? E eu já vi muitas no passado, mas elas não têm continuidade. Isso causa uma frustração muito grande para a sociedade. É uma percepção de que aquilo só foi feito, isso aqui é um balão de ensaio, isso aqui são fogos de artifício. Por que não continuou? Ninguém dá uma resposta. Porque, enfim, teve uma briga, talvez não seja nem política, né, no sentido entre o governo do Estado e o comando, né, mas é muito mais interno. Não, porque veio a ideia dele, então se ele deu a ideia, você entrou, não quero mais a ideia dele, tira a ideia dele. Ou mantém a ideia, muda de nome para... E a sociedade fica refém de uma palhaçada, porque você não pode absorver uma boa ideia. Você não pode dar continuidade às boas ideias. Aí eu te pergunto, quais são os gatilhos, né, para a gente proteger, inclusive, a sociedade? Né? Eu acho que mudanças legislativas nesse sentido podem ter efeito, no sentido de criar algum tipo de lei que obrigue uma tal continuidade. Desde que preencha tais requisitos, essa continuidade seja obrigatória, digamos assim. Eu acho que isso é possível, né? E aí, eu vou fazer uma outra pergunta aqui para o Luciano também. A gente tem a área de psicologia forense, que, no meu ponto de vista, hoje é uma das áreas mais importantes, mas é pouquíssimo aproveitada pela polícia. Pouquíssimo. Assim, e eu posso dizer também de novo, porque como a gente trata aqui de muitos casos, a gente acaba, né, recebendo tudo isso. Aí eu pergunto, né, para esses criminólogos, esses psicólogos forenses, mas a polícia tem essas informações? Sabe que eles me respondem? Não. Não tem por quê? Boa pergunta. Porque essas informações de psicologia forense, inclusive, ajudam a polícia a traçar o perfil do criminoso, a entender esse perfil do criminoso, porque o policial, ele não é um psicólogo. Né? Então, assim, ele tem, eu vou fazer aqui, né, mais um elogio à polícia brasileira, porque a gente vê o policial trabalhando com muito pouco, o policial brasileiro tem tirocínio, né? Uhum. Ele sente um cheiro, alguma coisa que está errada ali, mas muitas vezes ele não sabe classificar aquilo, porque é uma determinada área muito específica, que é a área da psicologia forense, e não existe essa integração. Entendi, assim, que no meu ponto de vista, é uma disciplina extremamente importante, além da polícia técnico-científica, a da psicologia forense, que precisa trabalhar porque você solucionaria muitos crimes, muitos, porque ele vai dizer o seguinte, isso aqui tem uma assinatura, isso aqui tá esquisito, isso aqui tá estranho. O policial, muitas vezes, ele entende que aquilo está estranho, mas ele não consegue entender essa assinatura psicológica, porque é uma outra determinada área. Vocês entendem que isso é importante também para essa polícia do futuro? Perfeito. Na verdade, a polícia do futuro é justamente ser uma polícia multi e interdisciplinar. A gente tem que refletir dentro da instituição a sociedade lá fora. Então, a gente tem que ter policiais formados nas mais variadas formações, né? Então, nós temos que ter psicólogos, nós temos que ter pessoas de TI, contador, crimes cibernéticos, tem que ter um pessoal de TI, crimes fiscais, contábeis, tem que ter um policial contador. E para você realizar entrevistas, para você colher as melhores informações de vítimas, de testemunhas e de investigados, nada melhor do que um policial psicólogo, onde ele vai ter todas as técnicas de entrevista para extrair as melhores informações, né, e fomentar os outros colegas de outras, que têm outras formações.
Então, no atual modelo que a gente tem, por uma questão cultural, histórica, que vem do passado, nós somos sempre empurrados à área jurídica, nós a fazermos a faculdade de Direito. Sendo que a polícia lá fora, ela não tem essa obrigatoriedade, essa relação tão próxima com o direito, né? De forma aprofundada, o saber direito com profundidade e tudo mais. E sim uma questão multi-interdisciplinar. E a questão da psicologia forense é extremamente importante. Para todos os sentidos, estelionato, homicídio e uma série de crimes que o policial psicólogo, ele é fundamental. Exatamente, né? Veja aí, né, o FBI. E aí tem um outro caso que a gente tratou aqui, eu vou trazer para vocês, que é o caso de uma moça lá no Paraná. O nome dela é Amanda Albach. Ela foi morta e o corpo dela foi encontrado em Santa Catarina. Eu entrevistei o delegado, um delegado fantástico, fez um excelente trabalho. Mas olha só, essa moça foi morta e ela foi enterrada numas dunas perto ali da Praia do Rosa. Mas uma área de difícil acesso e assim, pensa em dunas. A gente está pensando em areia, né? A areia se move para lá, se move para cá. E eles conseguiram que o suspeito, né, o criminoso, confessasse o crime e apontasse o local aonde ele tinha enterrado o corpo dessa menina. E aí o próprio policial fala, olha a frase do policial, do delegado, ele falou, eu achei que ele estava nos enganando, nos enrolando, porque era impossível dele acertar exatamente onde era o local onde ela estava enterrada. E ele apontou o local correto, ok? Aí eu aqui do meu lado como jornalista, eu fiz a seguinte pergunta para o delegado. Eu falei, você não teve vontade de dar uma cavada ali em volta? Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Eu falei para o delegado, isso aí é um cemitério. Para ele informar onde era a cova que ele enterrou essa moça, esse não foi o primeiro corpo que foi enterrado ali. Tem outros corpos. Ele até falou, Carla, você levantou um bom ponto. Mas como não temos outros crimes para investigar, isso não foi feito. Aí eu falei, mas não existe desaparecimentos ali, não tem pessoas desaparecidas? Ele falou, nada que talvez ligasse a esse local. Eu falei, mas olha, essa moça é do Paraná e ela foi encontrada em Santa Catarina. Não existe crime em outros locais que você faz uma desova do corpo ali? Entende o que eu estou falando? Porque a gente fala de um país gigante. O Brasil é um país de dimensão continental. E aí, ao mesmo tempo que o olho dele brilhou, falou, olha, você tem um ponto aí. Ao mesmo tempo, ele deu aquela, né, ficou desestimulado. Ele falou, mas eu não posso fazer isso. Como é que eu vou levar uma equipe para sair cavando ali em volta? Você entende o que eu estou falando? Entendi. Assim, de novo, se a gente tivesse a área da psicologia forense, talvez, porque, né, a gente vai dizer que no Brasil não tem serial killers. Lógico que tem. Que não tem, né? Enfim, nos Estados Unidos, vários crimes foram solucionados dessa forma. Ele viu, mas uma coisa... Porque é muito suspeito, não é que é assim, olha, é aqui nesse canto que tem uma marca, que tem uma árvore específica. A gente está falando de dunas de areia. É como você enterrar uma pessoa no deserto. Mas eu entendo um pouco o que o delegado quis dizer. Todos os nossos atos da polícia, ela tem que estar embasada numa confirmação do magistrado em questão. Então, eu tenho que pedir autorização para alguém. Posso cavar mais? Entende? Sim, eu entendo isso então, também. Mas também não bastaria ele fazer esse relatório. Não vou dizer que ele não poderia ter feito. Aí, talvez, um forense... dando um laudo, olha, por motivos de... ele relataria todas as possibilidades, embasaria o ofício do próprio delegado e pedia autorização para fazer uma varredura nesse local. Já que foi encontrado um corpo aqui, poderia ter sido um corpo ali e um outro corpo aqui. Não custaria nada, até porque. É que esse caso que a Carla falou, ela toca em vários pontos, né, que a gente tem que pensar também. Questão... judicial, de mandado, de ordem e tal, tem a questão da falta de comunicação entre as polícias, banco de dados integrado, enfim, essa integração, né, das polícias dos outros estados e tudo mais. Então tem várias questões que suscitam esse ponto que você falou, que a gente pode sair puxando, né?
Não, até falei isso porque eu vou trazer até um caso dos Estados Unidos que é muito interessante. Não sei se vocês conhecem, é um caso da Califórnia de uma senhora, né? Ela ficou conhecida como vovozinha serial killer. Nossa. É maravilhoso. Para mim, assim, você olha para uma... É uma senhora... Quer dizer, ela nem tem tanta idade, mas ela se comportava como uma senhorinha muito frágil. Você jamais vai imaginar que uma senhorinha muito frágil vai matar alguém. No quintal da casa dela, tinha 9 corpos enterrados. Imagina. 9 corpos enterrados. Nossa, que E, loucura. olha só, e tudo começa com a história de um corpo. Mas esse delegado falou, tem coisa errada aqui. E aí ele resolveu começar a cavar no quintal inteiro dela. Você entende? E aí ele foi descobrindo os outros corpos. Ele falou, não, cava mais fundo. Aí descobriu outro corpo, porque tinha um corpo embaixo, depois um outro em cima. Você entende essa liberdade que, inclusive... Mas não é só uma questão de liberdade, é de você... Ali nos Estados Unidos, você tem uma questão interdisciplinar. Tem coisa errada. Porque quem vai desconfiar de uma senhorinha? Né? E a história é o seguinte, ainda ficava assim, não, essa senhora cavou a cova. Não, porque aí vem os erros, né, do jornalismo, né, e são muitos, porque a mídia, né, sai soltando, né, aí eu olhei aquela senhorinha frágil, né, e várias notícias de que ela tinha cavado. Você me imagina cavando uma cova? Então isso vai ser difícil, cara. Entende? Porque não é que demanda, eu até posso conseguir, mas são quantas horas, né? Horas. E eu lembro que na época eu pedi ajuda de um professor de física para saber quanto tempo demorava para cavar uma cova. E aí ele começa a me fazer perguntas tipo, o solo é como? Rijo, semirrijo, arenoso? Tem pedra? Aí eu falei, mas qual a diferença? Ele falou, é muita, porque dependendo do tipo de solo, você vai ter mais dificuldade ou mais facilidade. Como é que é a pá? Porque a pá tem um fio, eu nem sabia disso, porque é que nem uma faca, né? Então, ela perde o fio, você tem que afiá-la de novo, senão você não consegue cavar, você bate e não cava. Ela tem aquela junção, ela vai ficando mole, então você precisa consertar aquilo. Eu falei, gente, bom, ela precisaria, no mínimo, de 9 horas para cavar uma cova. E ninguém ia ver essa mulher cavando uma cova? Você entende os absurdos? Essa informação técnica, dessa expertise técnica específica, que você foi atrás dessa pessoa que foi falando, não, se for arenoso, terreno, tal, simplesmente, o simples conhecimento disso já dá margem a criar a hipótese. Será que ela agiu sozinha? Exatamente, Né? mas o que acontece? Aí eu descobri um jornal, que aí foi o único que correu atrás da informação, e aí mais para frente, depois já lá na fase de julgamento, né, ela inclusive, ela confessa que teve ajuda de ex-presidiários. Mas no primeiro momento, o que sai na imprensa? Vovozinha serial killer, porque ele teve esse lugar aqui está esquisito, deve ter mais corpos, e tinha, inclusive, ela enterrou em outros lugares também. E o que é? Ele, além de ter descoberto as vítimas, né, mais para frente se descobriu que ela não agiu sozinha, porque, gente, é impossível que aquela mulher... E assim, uma casa colada na outra, o vizinho não vai ver você cavando? A vovó era danadinha, né? Mas aí eu volto naquele tempo... E a vovozinha fugiu, viu? Ela dá uma agenda, ela fugiu. Porque o policial falou, não, é uma velhinha, né? É uma velhinha. Ela fala assim, eu vou só ali comprar um cafezinho, no que ela foge. Depois a polícia vai conseguir pegá-la, acho que 1 ou 2 dias depois. Mas assim, é uma história fantástica. O que eu quero dizer é o seguinte, o criminoso não tem cara. Não. A gente fica imaginando, nossa, é um monstro. Você olha, é uma senhorinha que você... Mas a polícia brasileira enxerga a cara. Enxerga, Rinaldo? Enxerga. A gente consegue sacar na rua alguns trejeitos que é clássico, né? E uma outra reflexão que sai daí é, nem todo caso que acaba realmente acabou, né? Sim. Porque às vezes encerra o caso, achou, encerrou o caso. Mas peraí, se cutucar mais, vai achar outros casos. Aí você ramifica. Né? Então, os Estados Unidos, graças à inteligência lá, né, da própria psicologia forense, né, através do próprio FBI, ele desvendou vários serial killers. Porque não tem prescrição. Não, Quando você entende que a prescrição faz da polícia, não vou mais. Porque já prescreveu, por que eu vou insistir num caso que não vai dar resultado?
vou trabalhar no outro que vai me dar resultado. Ah, prescreveu. Ah, esquece ele. Então, quando acontece esses casos todos, assim, quando vai cavocando, vai achando, para eles é maravilhoso. Porque eles resgatam aquele assunto e ela é condenada por aquele fato, independente de idade, né? Não, mas isso que eu digo, da importância desse trabalho multidisciplinar. Porque não adianta nada você ter o psicólogo forense aqui, com a informação que não repassa para a polícia, da polícia até... É assim, é uma... A própria imprensa, ela pode ser um grande aliado da polícia, né? Do trabalho dessa polícia do futuro, né? Porque a gente tem um trabalho de informar, mas, de novo, aqui, aí eu vou deixar claro que a gente precisa informar com qualidade, né? Não, às vezes a imprensa ela é muito apressada, né? Ela tem pressa, não, eu tenho que dar o furo, eu quero ser o primeiro. Essa coisa de ser o primeiro é de uma burrice ímpar. Ímpar, porque assim, é onde são cometidos tantos erros. Aqui a Geralmente gente... o primeiro é o primeiro a errar, né? Exatamente, a gente pega o caso do goleiro Bruno, Elisa Samúdio, primeiro ela foi dada para os cachorros, depois ela foi emparedada, depois foi micro-ondas, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas a imprensa vai noticiando tudo isso. No caso das bruxas de Guaratuba, né, 7 pessoas inocentes foram condenadas e presas, além de terem sido torturadas, e a imprensa trabalhou ali e apoiou essas ideias absurdas, e só muitos anos depois um historiador consegue, inclusive, descobrir as fitas da tortura, porque eles foram torturados pelos P2 da Polícia Militar. Olha o absurdo. A imprensa comprou isso também. Caso da escola base. Entende? É o limite, né? A gente está vivendo aqui, eu vou até trazer, até conversei com eles um pouquinho antes da nossa entrevista, que esse caso da chacina do DF. Eu, até agora, não engoli que aquilo é uma disputa de terra. Né? Eu acho muito complicado 10 pessoas serem mortas com tantos requintes de tortura para que 5 pessoas possam ficar com aquelas terras e tirarem proveito daquilo, vender, né? Então, gente, sabe quando precisa de mais? Então, é tudo muito afobado, é tudo muito apressado, eu tenho que acabar, o inquérito tem que terminar. E as coisas são lentas. Eu estou errada? Tá super certa, e vai chegar uma hora que eles esquecem que tem o jornalismo investigativo, eles esquecem que um advogado vai questionar. Olha o caso aí dessa Boate Kiss. Então, é o que está acontecendo. Ocorreu demoradamente tudo, quando finalizou, opa, pera um pouco. Aí tem questões processuais de nulidade, aí o processo é anulado. Aquilo é um desgaste para as vítimas, né, para a família das vítimas, num grau inimaginável. Toda hora eles fazem um enterro, fazem um velório daquele fato. Né? Não, isso e para o próprio trabalho policial deve ser muito frustrante. Muito. É muito frustrante. Nessas horas aqui acontece aquilo que você falou, troca todo mundo. Quando troca todo mundo, Carla, começa do zero. Ninguém vai trocar todo mundo para entrar. Opa, vamos entrar agora? Ai, vamos lá, eu, Luciano, vamos entrar. Não, vamos começar do zero. O que eles fizeram ali? Começa tudo do zero. Isso demora demais, né? E cansa para todo mundo, cansa. Aí as pessoas começam a achar, putz, deixa assim, né? E é feio isso, né? Muito ruim. E, Luciano, como é que você vê o desafio do tamanho do nosso país para a polícia do futuro? Porque a gente não está falando de um país pequenininho, né? É um país grande, multicultural, né? Enfim, o crime é diverso, né? Então, assim, o que acontece aqui em São Paulo é completamente diferente do que está acontecendo na Bahia, ou o que está acontecendo no Pará, ou o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como é que é isso? Ela vai ser igual? Ela precisa ser também setorizada? Como é isso? Eu particularmente defendo a ideia de uma descentralização federativa também, como é nos Estados Unidos. As leis penais serem estaduais, porque a realidade do Acre não é a mesma da realidade de São Paulo. Né? Então, as leis penais têm que ser diferentes, uma série de questões são diferentes, porque a gente tem realidades diversas. Então, eu acho que essa mudança, né, da gente ser realmente uma federação, um Estado federativo, tem que passar por isso, por ter diferenças legislativas de Estado a Estado. Então, de repente, será que uma adolescente de 14 anos
do interior do Acre tem que ser tratado penalmente igual um adolescente de São Paulo? Talvez não, talvez você tenha que ter diferenças do tratamento, né? E uma série de coisas, né? Às vezes crimes que são muito recorrentes em tal lugar, ter uma pena mais grave lá para tentar baixar o índice do que um... Enfim, tem uma série de discussões relacionadas a isso que a gente pode mudar. Então a gente tem um país grande, continental, multiétnico, racial, uma diferença enormes de diferenças sociais e tudo mais, e tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente descentralizar e ter... e tem questões transversais também, que a segurança pública ela não se esgota somente em questões penais, processuais penais e tudo mais. Ela tem questões transversais, né? Questões econômicas, questões de saúde, questões de educação, questão cultural, tem uma série de coisas ali. Então é um tema muito complexo para ser tratado de forma simplista, né? E acho que dentro dessa questão de mudanças em uma polícia do futuro, também entra essa situação de descentralizar, a gente ter autonomia federativa para os estados tratarem de forma local os seus próprios problemas. Não, porque tudo vira problema de polícia, né? Tudo. Tudo. Qualquer coisa que te incomoda, você fala, Mas o legislador... vou chamar a polícia. O legislador brasileiro ele tem que começar a abraçar essas discussões. Não só em Brasília, mas como nas casas estaduais, eles têm que começar a falar disso. Hoje está tudo centralizado muito na União, né? Então, por exemplo, às vezes se critica muito um governador de estado. Porque a polícia é isso, porque o governador. Mas veja, o governador, ele só administra a instituição ali. Ele não pode mudar o artigo 144 da Constituição, com as atribuições, as competências das polícias. Ele não pode mudar o Código de Processo Penal. Ele não pode mudar o Código Penal. Não pode mudar a Lei de Execução Penal. Ele não pode mudar nada. Já vem lá da União um padrão, para você seguir um padrão. Então está tudo totalmente engessado. Então se está centralizado lá, né, em Brasília, os estados não têm também muita margem de mudança. Por isso que, às vezes, apontar o dedo para um governador, muitas vezes é injusto. Por isso que a gente precisa de mais descentralização. E quais são os próximos passos para a gente ter esse trabalho mais efetivo? O que vocês estão fazendo? Olha, eu faço parte de um movimento que chama Movimento Policiais Liberais, né? E ali a gente defende muito a questão da modernização do nosso sistema de persecução penal, questão de desburocratização e etc e tal, né? E já tem hoje, diferentemente de, por exemplo, quando eu entrei na polícia há 12 anos atrás, hoje muitas pautas de mudanças estão sendo discutidas, né? Coisas que hoje se discute, tem muitas proposições já feitas nesse sentido, de carreira, de ciclo completo, de modernização, tem muitas coisas já tramitando, né? A lei orgânica das polícias militares foi aprovada na Câmara dos Deputados o ano passado, a lei orgânica das polícias civis também está para ser votada, já tem alguns avanços ali, né? Não tão grandes, mas tem alguns avanços. Hoje se discute, os sindicatos de policiais por todo o Brasil hoje já tratam dessas pautas muito mais do que antes. Antes eu via muito assim, só ficar naquela coisa de aposentadoria, salário, sempre nessa coisa mais de questão salarial e tudo mais. Hoje não, hoje já se discute no mundo sindical, policial, a questão de reformas estruturais, né? Então eu já vejo uma diferença muito grande. Assunto que quando eu comecei ali em 2012 mais ou menos, que eu meio que me via falando sozinho, hoje eu já vejo muitos colegas, né? Começou com policiais federais, né? Isso e já se espalhou, né, nas outras polícias, nos outros sindicatos pelo Brasil. Então eu acho que é uma questão de tempo para a gente ir avançando, né? O Brasil não tem a vocação, o histórico de mudanças abruptas, mudanças drásticas. O Brasil ele tem um perfil de mudanças paulatinas, devagar. Então não adianta a gente achar que vai mudar em 1 ano ou em 4 anos toda uma cultura, uma história, um sistema. É aos poucos, né? E eu sou bastante otimista que a gente vai aos poucos mudar, apesar de muitas resistências que a gente ainda enxerga. Como é que a sociedade pode contribuir com o trabalho que vocês estão fazendo? Olha, a sociedade pode contribuir tentando entender também como é que funciona, né?
Porque até como o Rinaldo falou, a população ela não sabe diferenciar o que é a polícia militar, o que é a polícia civil, o que é a polícia federal, né? E assim, também não tem nem obrigação de saber. Eles simplesmente são pagadores de impostos e querem um serviço de qualidade. É isso que é a população. Então, assim, procurar entender, até para ser solidário nas nossas demandas. Também para não apontar o dedo, porque muitas vezes aponta o dedo para o policial, mas o policial ele não tem autonomia para mudar. Às vezes ele está engessado, está algemado dentro de um sistema que ele não tem muita margem de autonomia para melhorar. Então, acho que a população ela tem que ser solidária e saber que o policial ele é um cidadão, também pagador de impostos, como qualquer outro, e ele está dentro ali dessa engrenagem e colaborar. Ele é um ser humano, né? Um ser humano e tem que colaborar com a polícia, né? Ele não é ad eterno, né? Uma hora, antes de entrar na polícia, era uma pessoa comum, e quando ele se aposenta, ele passa a ser comum. Então, entender que o ser humano, ele é um ciclo, né? Ele é policial num período, no ciclo. Ele trabalha até se aposentar, ou alguns trabalham e saem, não é? Então, saber entender que o policial ele é um ser normal e ele é humanista. A gente trabalha com as dificuldades de uma sociedade difícil, de um país latino, não podemos esquecer disso, porque é fácil falar da Islândia, né? Pequenininho, frio, todo mundo, educação nota 10. Não, a gente está num país latino, quente pra caramba, sabe? Onde as pessoas têm um interesse pessoal sempre um pouco mais à frente, gostam de dar uma desperto, onde o estelionato ele é meio inerente. Eu gosto de dar dar uma enganadinha. Então, tem que entender um pouco com essa figura, eu né? acho que passa principalmente pela uma questão de educação, Sim, né? sim. Porque quando eu acho muito engraçado, né? Eu já vi isso várias vezes, uma pessoa falar, olha, fulano cometeu um crime, fez uma barbaridade, que não sei o quê. E aí você olha a atitude daquela determinada pessoa, ela joga lixo na rua, ela para em fila dupla, ela não respeita, né, as regras. É interessante você ver a personalidade, né, e a conduta de determinadas pessoas, porque é aquela noção, né, de que a lei existe para você, mas não para mim. E eu posso, né, cometer esses pequenos delitos, não é? Então, eu posso andar acima do limite de velocidade, eu posso parar em fila dupla, eu posso fazer... São atitudes erradas, porque você começa que é um absurdo, pequeno, né, para o grande. Eu lembro muito bem quando começou a lei da tolerância zero em relação ao álcool, a grande maioria da população ficou irritadíssima aqui no estado de São Paulo. E eu perguntava, mas por que você está irritado? Porque eu tenho direito de beber e dirigir. Eu falei, não, você tem todo o direito de beber, mas você não tem o direito de dirigir, se você está, né, alcoolizado. Não, mas olha, eu tenho controle. Eu falei, você acha que você tem o controle? Na grande maioria das vezes, a pessoa não tem controle algum, né? E eu gravei vários casos aí, já com o Corpo de Bombeiros, aqui de São Paulo, e assim, acidentes horrorosos. E, infelizmente, a grande maioria das vítimas não era aquela que bebeu, mas era aquela que não bebeu, porque o que bebeu está siderado, pega o carro do outro que estava ali dirigindo, né? Isso. Passou na frente daquela pessoa imprudente e olha o que acontece, né? Sai de lá aleijado, outras pessoas mortas. O número era altíssimo, o número de acidentes no Hospital das Clínicas, altíssimo. E aí, quando essa lei começou a vigorar aqui, isso caiu muito. E é uma questão de consciência. Eu não sei por que as pessoas elas se irritam. Vai de um Uber, vai de táxi, sabe? Pega o amigo que não bebe, porque tem sempre um amigo que não bebe, né? Ele vai e dirige, sim, né? É bacana, né? Aí o seguinte, não, mas ela quer ir contra. É a lei do cinto de segurança também. Não vou usar. Não vou usar, não quero usar, não vou usar. Gente, é de uma burrice tão grande, porque se você... Não dá para entender, né? Tiver um acidente, o cinto está ali para te proteger. Então não adianta você comprar um carro todo equipado se você não usa o equipamento do carro, né? Tem um fator que a gente até conversou antes, né? Que é a palavra não. As pessoas têm uma dificuldade enorme, mas enorme,
entender que às vezes quando alguém fala não, você está causando um grande problema na sua vida. Mas não é isso. Olha, não faça isso, não beba para dirigir, não, agora que eu vou, Calma, peraí. Eu quero provar que eu posso. Peraí. Isso daí vem também essa questão de como a população enxerga a polícia, porque o policial, ele não tá para fazer massagem em ninguém, né, para dar algodão doce para alguém. Ele vem para aplicar a regra, aplicar a lei, né? E muitas vezes é o não que a pessoa não quer ouvir. Então tem essa... Não, é uma teimosia, né? Porque eu dei dois exemplos aqui que dizem respeito, né, à segurança da própria vida da pessoa. O cinto, não beber, e a pessoa, ela acha que está errado. Não, eu não vou, eu bebo e dirijo. Gente, nós precisamos abraçar as coisas que são boas, né? Eu acho que a gente tem muita lei estúpida, concordo, mas nós temos boas leis. E assim, os números, quando a gente olha os números do antes da lei, né, da tolerância zero para o álcool, eram absurdos. O próprio Hospital das Clínicas vivia basicamente recebendo, né, resgate, o trabalho de polícia militar, de bombeiro, resgatando esses acidentes que são horrorosos. Gente, são horrorosos. Não, cena de guerra. Um acidente de carro baseado em álcool, o pé dessa pessoa que ela está dirigindo, ou a mão que tá pilotando a moto, eles são sempre no cabo mais fundo. Então, nunca ele bate devagar, ele bate forte. Ele nunca corre, ele nunca está andando de moto devagar porque eu tomei os 11, não, ele acelera. Porque muitos dizem que é uma grande imbecilidade. Na hora que eu tomo um vento, eu acordo. Já ouvimos falar disso já. Na hora que eu estou tomando vento, me passa a embriaguez. Passa nada, amigão. Passa nada. Simplesmente você ficou mais próximo do seu fim. Talvez seja isso, mas não passa. O tempo a mudança vem com o tempo, né? Antes era normal você fumar até dentro de avião. Fumava dentro de avião, dentro de sala, dentro de boate e tal. Aí hoje é inadmissível. Se alguém acender um cigarro aqui, todo mundo vai olhar e vai, você tá acendendo um cigarro aqui dentro. Inadmissível, né? Cinto de segurança também, ninguém usava. Né, e tal. E, então, assim, são evoluções... de preservação, né, da vida, e o próprio cigarro, quem quer fumar tem todo o direito de fumar, mas, né, vai fazer num ambiente externo ou na sua casa, mas não vai incomodar o outro, porque essa é a questão, né, de você respeitar também o direito do outro, né? A gente também tem esse olhar muitas vezes egoísta, né? Eu vou pensar em mim, você não pensa no próximo, se você está incomodando aquela pessoa. E o Código Penal, agora a gente traz um pouco para artigos comuns, né? Quando tem alguma revisão, quando você quer fazer com que aquele crime, aquela prática criminosa diminua, o que eles fazem? Eles aumentam a pena. Então o não ficou um não. Não faça isso. De 5 anos a pegar 12. Então uma forma de você crescer um não, que a sociedade fala não faça isso, é você aumentando a pena. Aí as pessoas reclamam. Espera aí. A Glória Pérez mesmo, ela foi uma grande mulher num momento duro de sua vida, que você sabe muito bem, que ela ajudou a fazer com o crime de homicídio, que era um crime, passou a ser hediondo. Exatamente, foi de uma importância muito grande. Muito grande, né? Luciano, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, ter nos explicado um pouco mais sobre as ideias da Polícia do Futuro, não é isso, Rinaldo? Sim. Eu vou deixar aqui, vão ficar as redes sociais do Luciano, vai ficar o site também, né? E vai ficar, inclusive você tem um canal no YouTube onde você tem mais informações sobre a Polícia do Futuro, não é isso? É isso aí, Carla. Eu agradeço o convite, né, a oportunidade da gente estar falando sobre isso. E a gente tem algumas redes sociais, né, o Movimento Policiais Liberais. A gente tem o YouTube, onde tem vídeos um pouco mais densos, mais aprofundados e tal. A gente tem o Instagram, que aí tem coisas mais... Aí que a gente posta todo dia alguma coisinha e tal, mas também tem as nossas pautas ali e tudo mais. E temos o Facebook, TikTok, a gente tem... Então, quem quiser, inclusive, mais informações, também pode entrar em contato através de um desses canais que vocês têm. Exatamente. A gente tem o site www.policiaisliberais.org, né? E, enfim, nos sigam aí no YouTube, principalmente, no Instagram, que são as redes que a gente está aí trabalhando mais, assim. E vai ficar aqui também as redes sociais do Rinaldo, do nosso
grande policial e amigo também. Quem tiver dúvidas e quiser, né, mais informações sobre a polícia, né, é só entrar em contato com o Rinaldo. Fica aqui também as nossas redes sociais e fica também o nosso e-mail, que é o op@medialento.com.br. Quem quiser mandar informações, né, mandar sugestões, tirar dúvidas, a nossa equipe de produção aí está de portas abertas. Gente, muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Casos de Polícia.